O Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, disse que nós não deveríamos julgar ninguém. E fez uma advertência muito pesada. Ele diz, não julgueis para que não sejais julgados. Mateus capítulo número 7, versículo 1. Não julgueis. E, inclusive, ele fala coisas assim bastante pesadas a respeito do julgamento, que vamos confessar, né? Todos nós gostamos de fazer, ou pelo menos fazemos até sem gostar. Só que quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele tem uma visão diferente. Ele indaga dos crentes, vocês não sabiam que nós vamos julgar os anjos? Então, espera um pouquinho. No capítulo 6 da primeira carta, Paulo diz que eu vou julgar anjos. Ora, se eu vou julgar os anjos, por que eu não posso julgar o meu irmão? Por que eu tenho que engolir e aceitar tudo que ele faz sem julgar, sem julgar? Não pode julgar, não pode julgar. Não pode mesmo? Eu posso julgar os anjos, mas não posso julgar meu irmão? Eu não entendi. E como eu não entendi, e muita gente não entende, a gente faz o seguinte, a gente pauta o tema e traz quem entende dele para falar conosco a respeito do assunto. Se você, como eu, tem dúvidas a respeito desse ensinamento de Jesus e do apóstolo Paulo, que parecem bastante diferentes, para não dizer divergentes, né? Você preste atenção ao programa. Com certeza a resposta virá. Conosco, depois de algum tempo ausente, volta o pastor Oséias Sampaio, da Igreja Batista em Morro Grande, aqui em São Paulo. Morro Grande é São Paulo, né, pastor Oséias? Paz e graça, seja bem-vindo. Paz e graça, reverendo Heber, uma alegria, uma honra estar de volta a esse programa, estar aqui debatendo um outro tema tão interessante, tão importante, tão necessário para as pessoas de uma maneira geral, mas especial para os nossos queridos e amados irmãos que buscam seguir a palavra de Deus. É uma honra estar aqui, eu quero aproveitar para estar mandando um abraço, né, para o pessoal lá da Igreja Batista do Morro Grande, uma Igreja Batista do Caminho. Fiquei muito feliz na primeira vez que eu estive aqui, pastor Heber, porque depois eu estive no interior da Bahia, numa cidadezinha bem distante, e fui surpreendido com as pessoas dizendo que assistiram o programa, que me viram na televisão. Isso nos honrou bastante, fiquei muito feliz. E aproveitar para mandar um abraço para todo o pessoal aí que acompanha fielmente esse programa, todo final da noite. É uma honra estar aqui, um prazer também estar aqui com o pastor Silas, uma alegria muito grande estar com todos vocês aqui. Pastor, o endereço da igreja que o irmão pastoreia, lá em Morro Grande? A Igreja Batista do Morro Grande fica na rua Francisco Nunes Siqueira, 306, ali no Morro Grande. Pessoal que vai para o sentido Pirituba, chega na nossa igreja ali, será muito bem recebido. É Zona Norte de São Paulo? Zona Noroeste. Noroeste. São Paulo. Depois da Lapa, do Noroeste. Tá. Seja muito bem-vindo, obrigado. Do outro lado, nós recebemos mais uma vez o pastor Gabriel Porto. Ele é ministro da Igreja Batista Boas Novas e autor de vários livros. Pastor Gabriel, seja bem-vindo, paz e graça. Tudo bem com o senhor? Paz e graça, reverendo Heber, tudo bem, graças a Deus. Boa noite também, pastor Oséias. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Pastor, a Igreja Boas Novas continua na Vila Prudente? Isso. Ela fica na rua Marechal Malete, número 611, Parque da Vila Prudente, São Paulo. Próximo ali ao metrô Vila Prudente, Avenida Anhanha Melo. E o último livro que o senhor escreveu não está aí, né? O da Trindade não está aqui. Não, hoje eu trouxe esse daqui, até vou deixar para ser sorteado, o Manual Prático de Escatologia. Tem a ver com o tema, né? Esse é o meu primeiro livro. Depois, o ano passado, eu lancei o Item da Trindade. E agora, no finalzinho desse ano, em dezembro, vou lançar o meu terceiro livro, Homem, Pecado e Salvação, onde eu faço ali uma análise dessas três disciplinas, antropologia, hamartiologia e soteriologia. Tá, joia. E, inclusive, ele vai ter o prefácio do meu amigo, o pastor Carlos Vailate. Eu já está na fase de finalização para mandar para a gráfica, no começo de dezembro, mais ou menos, vai ser o lançamento. Muito bem, muito obrigado por ter vindo, parabéns aí pelo trabalho. Conosco está o pastor Oséias Sampaio. Oséias, o teu pai foi cruel, hein, Oséias? Ele é ministro da Igreja Batista em Morro Grande, aqui na zona noroeste de São Paulo. Na sua primeira fala, pastor, como é que o senhor responde a essa questão? Reverendo Heber, antes de falar isso, eu esqueci de destacar a presença do nosso querido companheiro, colega Zames, que está aqui conosco.
Quem? No auditório, os Zames, né? O seminarista. Oséias e Zames. Uma dupla... Muito bom. Zames Carneiro. Eu vejo na questão apresentada do debate, Reverendo Weber, o seguinte: na verdade eu vejo que não há nenhum tipo de contradição, né? Uma vez que Jesus fala para não julgar e Paulo vai dizer que devemos julgar. Eu vejo que Jesus está referindo em Mateus 7 que nós não devemos utilizar um tipo de julgamento. Não consigo ver uma determinação negativa de que não devemos fazer qualquer tipo de julgamento, mas devemos nos isentar-se de fazer um julgamento que ele descreve nos versículos seguintes. E esse julgamento que ele está condenando é o julgamento hipócrita, daquele que não tem condições moral para julgar ou para condenar uma outra pessoa e assim tenta fazer. E Paulo vai nos dizer que, na verdade, nós precisamos utilizar desse recurso e fazermos o julgamento das pessoas no sentido de ajudá-las a acertar a sua vida, a ter um comportamento diferente, um comportamento de acordo com o que a palavra de Deus nos propõe, nos determina. Então eu não vejo qualquer tipo de contradição nesse texto de Jesus. Depois nós vamos mostrar aqui que há outros textos que Jesus vai dizer que devemos julgar. Então, aquele texto específico, Jesus falando ali, certamente para os fariseus, está falando de um tipo de julgamento que não deve acontecer. É o julgamento hipócrita, daquele que, e o texto vai nos falar isso logo depois, né, que tem uma trave no olho e quer tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Muito obrigado. Esse foi o pastor Oséias Sampaio, da Igreja Batista em Morro Grande. Vamos ouvir agora a opinião do pastor Gabriel de Oliveira Porto. Ele é ministro da Igreja Batista Boas Novas, na Zona Leste de São Paulo. Paz e graça, mais uma vez, pastor Gabriel. Obrigado por ter atendido ao nosso convite. E o senhor, como é que explica essa coisa de julgar anjo e julgar gente? Bom, no meu entendimento, tem dois pontos que precisam ser analisados aí. Um com relação ao tipo de julgar, ou então a definição que a expressão julgar está sendo usada em cada texto. Porque nas Escrituras, essa expressão julgar, ela não vai significar a mesma coisa o tempo todo. Em algumas situações é aplicar uma sentença, aplicar uma punição, uma condenação. Em outros casos, é considerar o outro como inferior, considerar a si mesmo como superior, como perfeito, e se colocando na posição de juiz e considerando o outro como imperfeito, como inferior a ele. Então eu vejo ali que os dois textos, eles primeiro usam a palavra julgar em definições diferentes. Ali em Mateus 7, a palavra julgar é com o sentido de considerar o outro inferior. Considerar o outro inferior a si mesmo e ele como superior, se colocando num patamar diferenciado na posição de juiz daquele que pratica coisas erradas, sendo que este que está se colocando como juiz também é falho, caído, pecador e sujeito a praticar os mesmos erros. E aí isso encaixa com a ideia que o pastor Oséias colocou de julgamento hipócrita. E eu iria um pouquinho mais além, porque quem de nós não faz um julgamento hipócrita, sendo que todos nós estamos sujeitos a pecar? Então, na minha visão desse ponto, todo julgamento desse tipo, quando a pessoa se coloca como superior ao outro, é um julgamento hipócrita, porque mesmo que naquele momento ela não tenha feito o mesmo pecado, ela está sujeita a qualquer momento cair no mesmo tipo de erro ou em algum outro tipo de erro, porque pecado é pecado. E já ali em 1 Coríntios 6, a diferença no julgar ali, que eu gostaria até de ler o texto para exemplificar isso melhor, é julgar uma causa, julgar um litígio, julgar uma questão. Aqui, 1 Coríntios 6, a partir do verso 1, diz assim: se algum de vocês tem queixa contra o seu irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada, pelos ímpios em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar
causas de menor importância, vocês não sabem que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Portanto, se vocês têm questões relativas a coisas dessa vida, designem juízes para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra o outro irmão, e isso diante de descrentes. Então, esse segundo caso aqui, o que estava acontecendo aqui em Corinto? Cristãos estavam processando judicialmente uns aos outros e levando essas causas para serem julgadas perante ímpios, pessoas que não tinham os mesmos valores morais, espirituais e não seguiam padrões bíblicos para esse tipo de ensinamento, para fazer esse tipo de análise. E é isso que Paulo repreende, que as causas entre cristãos devem ser julgadas por cristãos e não por ímpios. Bom, é importante demais a gente pegar, porque muitos textos bíblicos, quando a gente pega isoladamente, pode dar essa falsa ideia de que ali é um mandamento definitivo, né? Como nesse caso de Mateus 7, que o texto vai dizer, não julgueis para não serem julgados. Só que todo o texto, todos nós sabemos, que não pode ser analisado fora do seu contexto. E o contexto desse texto de Mateus são os versículos posteriores a esse texto que Jesus vai nos dizer justamente essa questão, dizendo, olha, você primeiro, para julgar, você precisa avaliar a si mesmo, né? E aí ele vai dizer o seguinte, hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, e versículo 5, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, Jesus não está dizendo que não é possível fazer essa avaliação, esse julgamento como uma avaliação do que está errado, que a pessoa está praticando de errado, com o objetivo, claro, sempre o objetivo de tentar ajudar o meu irmão a se consertar. O fato é que a pessoa que está praticando um delito maior não pode querer ajudar o outro ou querer que o outro se livre daquele sem eles fazer essa análise. E como eu disse no começo da minha fala, pastor Heber, o texto de João, o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24, Jesus também falando aqui, Jesus está falando, ele diz assim no versículo 24, não julguem de acordo com as aparências, mas julguem de maneira justa. Então nós podemos claramente observar que Jesus em momento nenhum está dizendo que não podemos julgar. Ele aqui até dá a direção de como deve ser feito esse julgamento. Eu creio que nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas têm dito o seguinte, olha, ninguém deve me julgar, porque a palavra de Deus diz que não há julgamento, que outro não pode julgar, eu faço o que eu quero, eu ajo do jeito que eu quero, e isso não está certo de acordo com a palavra de Deus. Né? As pessoas trazem coisas novas aí, e aí fica naquela posição dizendo assim, eu estou fazendo porque ninguém pode me julgar, ninguém tem moral para me julgar. Mas Paulo justamente vai dizer, olha, vocês têm condições para fazer isso. A igreja de Jesus Cristo, né, os servos de Deus precisam estar atentos. É verdade que nós vivemos uma época de muita intransigência, né, intolerância. As pessoas não podem expressar opinião, que outros já começam a brigar e tudo. Mas isso não pode nos tirar dessa dinâmica de ser igreja, que é analisar a atitude do irmão como um julgamento, efetivamente. Agora, nós precisamos sempre deixar claro que um julgamento é diferente de uma condenação. Porque muitas vezes eu vou julgar alguém e essa pessoa pode ser absolvida desse julgamento. Outras vezes vai ser julgado, eu sou advogado também, tenho participado quase semanalmente de julgamentos e a gente entende como funciona o julgamento. O julgamento é uma avaliação da conduta do que aquela pessoa realizou. E se as provas demonstram que esta pessoa é culpada do feito realizado, ela poderá ser condenada. Como poderá ser absolvida se não houver as provas suficientes para isso? Pastor Gabriel, eu não sei, né? O nosso irmão, né, o pastor Oseias, se estriba no julgamento hipócrita. Jesus está censurando essa questão, do julgamento hipócrita. Mas me parece que o irmão vai um pouco além na sua interpretação, ou não? Sim, né? Eu concordo com o conceito geral do pastor Oseias,
Mas eu entendo o seguinte, que primeiro eu preciso fazer uma distinção, né? Eu entendo que julgar pessoas é uma coisa e julgar situações, comportamentos, ocorrências é outra. Então, quando nós devemos fazer um julgamento, até como igreja ou individualmente, nós devemos julgar a ocorrência, o fato, o comportamento, mas não a pessoa. O que eu quero dizer com isso? Quando se julga uma pessoa, você, por exemplo, quem que faz um julgamento, ele está colocando assim, eu sou melhor que aquela pessoa porque ele faz tal coisa e eu não faço. Então eu sou um servo de Deus melhor que ele, eu sou um verdadeiro cristão e ele não é. E ainda pode ir um pouco além, e provavelmente ele nem é salvo, ele é um falso cristão, ele está condenado ao inferno. Isso é julgar a pessoa. Agora, o que a igreja deve fazer é julgar a situação, julgar o comportamento, a ocorrência, ver se aquilo é correto ou não e prescrever algo para aquela pessoa, seja uma exortação, uma orientação ou até uma punição, quando for o caso. Também a questão que você levantou da violência doméstica, ali em 1 Coríntios 6 não é abordado a questão de crimes. Está falando ali de questão cotidiana nas vidas, no relacionamento daquela comunidade que estão sendo julgadas. Mas é lógico que quando há um crime, as autoridades competentes do Estado precisam julgar a questão na parte criminal. Então vai haver o julgamento eclesiástico e o julgamento criminal também, aí no caso, né? E eu, na fala anterior, falei que eu abordo por 2 aspectos e acabei falando um só, né? O segundo aspecto é a questão temporal. Né? Por que nós não podemos julgar pessoas? Porque você poderia me dizer assim, mas os anjos que nós vamos julgar também são pessoas, nós vamos julgar pessoas. Sim, vamos, no futuro. E qual a diferença? Hoje, nós não temos condições de julgar plenamente pessoas, nem seres humanos, nem anjos, porque nós não temos a visão completa, a visão do todo. Nós ainda estamos nessa natureza caída. Quando que seremos capazes de julgar os anjos? Depois da ressurreição. Quando formos glorificados e recebermos a mente de Cristo. E aí sim nós teremos condições de fazer um julgamento pleno, correto e justo, porque teremos todas as informações. Poderemos julgar de uma forma correta. Até se encaixando com isso, Paulo fala ali em 1 Coríntios 13, onde ele diz assim, a partir do verso 9. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. E mais à frente ele diz, agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou conhecido. Essa é a diferença entre o estado de hoje e o estado glorificado que teremos no futuro. Aí sim teremos condições de julgar os anjos. Então isso é no futuro, no plano escatológico, depois da glorificação, né? Jesus, por exemplo, fala lá em Mateus 19 para os apóstolos, né? Quando da regeneração de todas as coisas, vocês se sentarão em 12 tronos para julgar as tribos de Israel. Naquele momento eles não tinham essa condição, mas na glorificação, na ressurreição, eles haverão de ter, assim como todos os salvos. Então eu faço essa distinção. Hoje, o ser humano, no seu estado atual, não tem condição de julgar plenamente uma pessoa. Pode julgar fatos, situações, ocorrências. Só na glorificação, na ressurreição, quando adquirirmos a mente de Cristo, que nós teremos capacidade de fazer esse tipo de julgamento, até para determinar a salvação ou perdição. Né? Que ali, o caso dos anjos, está falando dos anjos caídos, os demônios, não os anjos santos. Então, esse julgamento dos anjos é até para dar a sentença condenatória para que eles sofram no lago de fogo por toda a eternidade. Né? E até para já encaixar um assunto com esse, eu gosto bastante ali da parábola do trigo e o joio. Né? Jesus ele faz essa parábola em Mateus 13, que é justamente emendado ali com o sermão profético, e ele vai dizer que o trigo são os santos, o joio são os ímpios plantados ali pelo inimigo, e aí os apóstolos falam assim, devemos tentar arrancar o joio? E ele fala não, porque vocês podem acabar arrancando o trigo por engano junto.
E aí, deixe que os meus anjos, no dia do juízo, farão a separação do joio e o trigo. Então, se ali o joio é o falso crente, é o perdido, o ímpio, e o trigo é o crente verdadeiro, significa que nós, como seres humanos, não temos plenas condições nem de saber quem é um salvo, quem é um perdido, quem é um verdadeiro salvo, quem é um falso cristão. Muitas vezes a gente arrancaria aquilo que a gente acha que é joio, e na verdade ele é trigo, e você estaria cometendo um erro. Quem vai fazer esse julgamento é o Senhor e os anjos no dia da vinda dele. Ali já é mais um texto que comprova que nós não temos essa plena condição de julgar uma pessoa, como salvo ou como perdido. Bom, vamos lá. Pastor Oséias, o pastor Gabriel vê então essa questão de julgar em Mateus, não julgar pessoas, mas julgar situações. Agora o senhor fala do julgamento hipócrita. Se o julgador, vamos supor, a pessoa da igreja, tiver uma vida íntegra, como os apóstolos tinham, aí pode haver o julgamento, no seu entendimento? No meu entendimento, reverendo Weber, eu entendo que nós dificilmente temos como separar essas duas coisas da pessoa da atitude, daquilo que ela faz, daquilo que ela é. Me parece que em 1 Coríntios 5 e 6, na verdade, Paulo vai vir discorrendo no capítulo 5, está falando de uma pessoa que tem atitudes. E Paulo é muito rígido ali naquele momento, está falando, vocês têm capacidade, vocês devem analisar essa situação, vocês não podem passar a mão na cabeça, ali tem uma situação complicada no capítulo 5, uma pessoa que estava vivendo uma vida totalmente contrária à palavra de Deus, e ele diz, olha, vocês têm que fazer isso, vocês têm capacidade. O texto, ele vai dizer ainda, aqui nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 5, no finalzinho, antes de falar do texto que nós estamos mencionando aqui, que é o capítulo 6, versículo 1 a 3, no capítulo 5, versículo 12, ele diz, não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora, portanto, elimine o mal do meio de vocês. Então, aqui Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios, que era uma igreja complicada, nós já sabemos o histórico da igreja de Coríntios, que eles tinham condições de analisar esse caso, que eles não precisavam esperar um processo de glorificação para resolver essa situação, porque era uma situação patente, era uma situação que estava à vista, que deveria ser, de fato, analisada. Eu acho que o grande problema é que nós temos muito receio dessa palavra julgamento, porque sempre nós achamos como julgamento como uma coisa ruim. No entanto, como eu disse, julgamento necessariamente não leva à condenação. Me parece que o que a palavra de Deus nos mostra que a igreja precisa aprender a praticar é uma justiça restaurativa. Hoje está muito em voga esse tema, né, no meio da nossa sociedade, a justiça restaurativa. Não é uma justiça que busca a condenação pela condenação, mas é uma justiça que busca restaurar aquele que praticou um ato, uma ação que não deveria ser praticada. Me parece que na igreja também deve ser isso. E você não pode restaurar alguém se não abordar isso. O texto de Mateus, capítulo 18, fala de como devo lidar com o irmão que age de uma forma errada contra mim e de uma maneira geral contra a igreja, porque eu também sou parte do corpo, sou parte da igreja. E o texto diz, vai até o irmão, vai até ele. E qual é o propósito de ir até o irmão? É ganhá-lo, é restaurá-lo. O objetivo do julgamento, e aí o julgamento é justamente essa avaliação do que a pessoa fez, porque não temos como analisar a atitude da pessoa sem apontar o seu erro. Julgar, na verdade, é de fato apontar o erro. E a pessoa não vai reconhecer que está em pecado se não for apontado o que ela fez de errado. Então, o que as pessoas estão querendo dizer é o seguinte, olha, cada um vive a sua vida, a palavra de Deus diz que ninguém deve julgar ninguém, e não importa a maneira que eu vivo, porque ninguém pode me julgar. Isso é um erro muito grande. Mas, pastor, o senhor mesmo lembrou as palavras de Jesus. Você tem na versão bíblica que o irmão está usando, aparece a palavra tronco, né? Sim. Nas versões antigas você tem uma trave no olho e implica com o cisco do olho do outro. Então,
Mas aí o senhor está dizendo, não, mas o outro não vai saber que tem um cisco se eu não for lá falar para ele. Como é que eu vou falar se eu tenho um tronco no meu? Sim. Então, por isso que o julgamento hipócrita é essa situação, de que uma pessoa que não tem condições de avaliar, porque ele tem feito coisas piores, queira avaliar aquele que fez algo menor. Poderíamos dizer, um exemplo que muitas vezes acontece no seio da igreja. Imaginemos a situação de um casal de namorado, isso é comum em muitas igrejas, né? Talvez até um líder do louvor, alguém que, por alguma razão, eles tiveram um relacionamento sexual antes do casamento. Normalmente, quando esse assunto vem à tona, é levado à igreja, muitas vezes, que é feito ali um julgamento. O julgamento hipócrita é daquele camarada que está tendo relacionamento extraconjugal, né, um adúltero, que vai ali dizer, não, tem que ser julgado, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Ele tem que ser condenado nesse ato que ele realizou. Então, o que Jesus está falando é que o camarada... E aí é interessante notar o seguinte, que tronco e cisco são da mesma espécie ali, né? São madeiras, né, de alguma forma. Então, o que Jesus está falando é que a pessoa realiza coisas piores, mas quer julgar o outro, ou quer, na verdade, indicar a correção para aquele que está agindo erradamente. Então, a gente precisa ter esse cuidado, é o que Jesus está falando. Algumas pessoas vão dizer, então ninguém vai conseguir resolver o seu problema. Não é isso que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus diz que nós precisamos andar em retidão, em santidade de vida, buscando cada vez mais sermos parecidos com Jesus. E como comunidade terapêutica que somos, pessoas arrependidas e curadas pode ajudar outros a buscarem também soluções para os seus erros, para os seus problemas. O senhor concorda com ele, pastor? Olha, em partes, né? Eu gostei muito do exemplo que ele pegou de 1 Coríntios 5, porque justamente essa história explica muito bem a distinção que eu faço de julgar a situação, o erro, a atitude e não a pessoa. Porque se nós formos analisarmos ali 1 Coríntios 5, o que estava acontecendo? Havia um homem, membro daquela igreja, que estava tendo um relacionamento conjugal com a esposa do pai dele, né? Tudo indica que seja a madrasta e não a própria mãe, né? Mas não está excluída essa possibilidade. E aí ele estava publicamente tendo esse relacionamento com a madrasta, não se arrependia e queria continuar mantendo o convívio na igreja. E o que Paulo recomendou? Está lá no verso 5, né? Entregue esse homem a Satanás para a destruição da sua carne, mas que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então ali é um texto que mostra, ele está em pecado, ele está errando, mas ele é um verdadeiro cristão, ele é salvo, ele não é um falso cristão. Por isso que ele vai ser salvo, mesmo depois que a carne for destruída, né? Quem sofrer na carne as consequências desse pecado. Então ali a igreja cometeu o erro de não julgar só a atitude dele errada e aplicar uma punição. E depois que ele se arrependesse, retorná-lo ao convívio. Mas o julgou como um perdido, como alguém que não tinha mais condição. E eu gosto muito, que a maioria das pessoas não percebe isso, na carta de 2 Coríntios tem a continuação dessa história, no capítulo 2, onde ele diz assim, a partir do verso 5. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também, em parte, para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoá-lo e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Né? Então, a continuação da história nos mostra que quando a punição foi estabelecida, ele se entristeceu, foi quebrantado, se arrependeu. Mas mesmo depois de arrependido, aquela igreja não queria trazer ele de volta para o convívio e considerá-lo novamente como um irmão. E aí Paulo aqui exortou, falou, a punição foi suficiente, ele já se arrependeu, agora é hora de vocês mostrarem o amor que tem por ele. Trazer ele de volta para o convívio, tratá-lo como irmão novamente, para que ele não seja dominado pela tristeza. Aqui é um exemplo onde a igreja extrapolou. Em vez de julgar só a causa, julgou a pessoa e passou a considerá-lo como um perdido. E aí Paulo vai, aqui em 2 Coríntios, falar, não, vocês aplicaram a punição, ele se submeteu a ela, se arrependeu, mas ele é um cristão, ele é um salvo. Agora é hora de vocês perdoá-lo e retorná-lo ele para o convívio da comunidade.
Bom, eu tenho algumas dúvidas sobre assim, o fato de, em 1 Coríntios 6, que é o texto que nós escolhemos, haver uma ligação com 1 Coríntios 5, que é o assunto que vocês acabaram de escrever. Por quê? Porque em 1 Coríntios 6, que eu me lembre, o apóstolo Paulo está criticando a brigaiada que havia entre os membros da igreja, que eram comerciantes, e que brigavam com os outros nos tribunais da cidade, causando escândalo para o evangelho. Então, não se trata do caso do traidor do pai, de 1 Coríntios 5, né? Mas das querelas, das brigas. Tanto é que no texto tem um versículo que eu nunca vi nenhum pastor pregar, né? Que fala assim, vocês querem saber de uma coisa? O simples fato de haver demandas entre vocês já é ruim. Por que vocês não sofrem o dano? Tá, alguém te prejudicou? Tá, deixa pra lá. Deixa pra lá? Deixa pra lá. Não é isso que Paulo fala? Parece. Então. Mas, na verdade, aqui é importante, Paulo está querendo preservar o testemunho da igreja. Nós sabemos que os maiores problemas que nós temos hoje são essas questões de brigas judiciais. Eu sou advogado, como já disse, e a gente tem acompanhado isso especialmente família, divisão de bens. Isso são coisas que seriam grandes problemas. E eu entendo que a igreja tem condições, de fato, como servos e servas de Deus, homens e mulheres que têm sabedoria, de sentar com essas pessoas que são da própria igreja e chegar a um consenso, acordos, né? Buscar a conciliação. Antes mesmo de chegar na justiça, imagine você, eu estava conversando com meu querido amigo Zames, ele estava nos contando uma experiência, uma situação muito interessante que aconteceu numa igreja. O pastor falou para um irmão, dizendo que ele deveria vender os seus bens, vender as suas coisas, que ele seria enviado como missionário. Que ele deveria, então, desfazer das coisas que ele tinha e tudo, e ele seria, então, enviado como missionário. Ele assim fez. Só que quando ele chegou, se apresentou para ser enviado como missionário pela igreja, o pastor disse que não ia fazer isso. Não ia enviá-lo como missionário. E agora? E ele, imagino que ele tenha tentado acertar essa situação, ele ficou no prejuízo. Ele não acertou, o que ele fez? Entrou com uma ação judicial contra a igreja. Você imagina isso num ambiente de uma cidade pequena, que todos vão ficar sabendo essa situação, esse fato, certamente vai trazer consequências desagradáveis para a igreja, um mau testemunho, né? Como que a igreja fez isso com a pessoa e tal. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, antes de você levar essa causa à justiça, resolve isso aqui. Resolva essas situações entre vocês. Vocês têm capacidade para resolver essas coisas. Creio que caso de herança, né? Questão de relacionamento, de filhos, muitas vezes, né? Que nós precisamos resolver essa questão de guarda, de visitação. Todas essas coisas que as pessoas têm buscado na justiça, e a nossa justiça está tão cheia de processos, né? E deveriam ser analisado isso dentro da própria igreja. Eu creio que de lá para cá, da época de Paulo até aqui, o sistema judiciário se desenvolveu muito mais, né? Muito mais condições. Hoje você tem quase todas as cidades, um fórum, você tem juízes que estão aí para julgar esses casos. Mas me parece que dentro da própria comunidade, o que a gente precisa nesses casos sempre é atentarmos para buscar uma decisão que seja uma decisão conciliatória dentro da comunidade. Porque se não acontecer isso, vai quebrar a comunhão entre os irmãos da igreja, certamente vão tomar partidos. E aí, como a palavra de Deus diz, né, que se há partidarismo dentro da igreja, aqui a espiritualidade vai para onde? Vai embora, que vira irmãos carnais, né? Nós vamos julgar que anjos, pastor Gabriel? Nós vamos julgar, primeiro, na ressurreição, né, depois que formos glorificados, recebemos a mente de Cristo, né, e será revelado plenamente todas as coisas para nós como salvos glorificados. Então, nesse momento, lá no juízo final, no julgamento do grande trono branco, serão julgados também todos os anjos caídos, aquela terça parte dos anjos que se rebelou contra Deus, se aliando ali na rebelião de Satanás.
e eles também serão lançados no lago de fogo, onde já estava o anticristo, falso profeta, onde será lançado Satanás e todos os perdidos. Os anjos caídos também serão lançados lá para o seu tormento eterno. E nesse momento, todos os salvos já em estado glorificado vão participar desse julgamento também em conjunto ali com a própria Santíssima Trindade. Então, mas julgar como, assim? Eu não entendi. Eu vou avaliar anjo por anjo, é isso? Não, vão simplesmente manifestar sua concordância naquela condenação. Deus vai estabelecer essa condenação e a igreja vai dar o amém, vai dar a sua concordância. Isso que é participar ali do julgamento. Mas, por exemplo, se teve algum anjo que me... É porque é demônio, na verdade, são demônios. Sim, são os demônios. Então, se eu tenho, assim, uma pinima com um demônio mais específico que me atrasou a vida mais, eu posso dar uma vingadinha dele? Então, todos eles já sofrerão a punição máxima, que é a segunda morte no lago de fogo. Então por que eles vão ser julgados? Simplesmente a nossa concordância de que é justo o juízo de Deus em estabelecer essa condenação. O senhor tem o mesmo entendimento, pastor? Sim, bem parecido com o do pastor Gabriel, no sentido de que Paulo usa essa expressão e me parece que ele usa para enfatizar a sua mensagem de julgamento na comunidade. Me parece claramente que ele usa isso porque nós não temos, como o pastor Gabriel tentou mostrar, nós não temos como definir como será esse julgamento. Sabemos que vamos julgar. Agora, como vai ser esse julgamento, não sabemos. O julgamento final é o julgamento presidido por Deus, né? Jesus Cristo ali como advogado que estará junto ao Pai. Mas nós precisamos entender, e aí eu acho que a única coisa que eu tenho de divergência na opinião é que esse julgamento dos anjos, Paulo não faz a distinção de que anjo é esse, mas todos os anjos. Porque a grande questão que as pessoas levantam é vamos julgar um anjo que não caiu? Ou seja, é possível haver um julgamento de uma pessoa inocente? Essa é uma pergunta que é feita. E é possível, essa pessoa não será condenada, porque ela será não haverá provas contrárias a ela, porque é um anjo, uma pessoa que não tem, né, não praticou nenhum erro. Então será, como a palavra de Deus diz, que vai haver aquela separação e vai ser chamados bem-vindos que vão estar com o Senhor, como todos nós vamos participar. Mas participamos desse julgamento como parte da igreja que somos, como o pastor Gabriel muito enfatizou. Não é um julgamento que eu faço individualmente. Mas Paulo esse julgamento fala... Não, então Paulo está usando um exemplo errado. Ele fala assim, se vocês vão julgar os anjos, não podem julgar uma questão humana, e quem vai julgar a questão humana não é a igreja, são pessoas, indivíduos, não é? Sim, pastor Heber, mas como nós falamos, quem julga as questões humanas, nós estamos falando de uma comunidade que representa uma igreja local, que ali há uma representação do corpo de Cristo. Nós não falamos de uma igreja, a igreja universal, de todas as pessoas que viveram, que se converteram. Vou refazer a fala. O irmão está dizendo que o julgamento que Paulo fala em 1 Coríntios 6 trata-se do julgamento eclesiástico. Sim, julgamento. Não é o julgamento de uma pessoa avaliando, seja para condenar, ou seja para censurar, ou para aprovar o comportamento de alguém. Não. Então, nesse ponto, vocês divergem, porque o pastor Gabriel disse que em Mateus 7, as pessoas, Jesus está censurando o julgamento de pessoas, não é isso? Isso, em Mateus 7. Agora, em 1 Coríntios 6, é o julgamento eclesiástico mesmo. Sim, então, mas são coisas diferentes. Sim, são coisas diferentes. Que a única coisa que tem em comum é o fato de que Paulo fala, você vai julgar anjo, por que eu não posso julgar pessoas? O irmão crê que pode se julgar as atitudes das pessoas, sem condenar as pessoas, é isso, né? E o irmão crê que não se deve fazer isso, é isso? Eu não entendi direito ainda. Não, eu creio que essa possibilidade de avaliação, eu estou falando de julgamento aqui, no sentido de avaliar a conduta das pessoas, atitudes, né? Que a gente está falando justamente sobre a questão de conduta de atitude que não estão de acordo com aquilo que a palavra de Deus estabelece. Então nós podemos fazer isso e devemos fazer buscando sobretudo essa harmonia no corpo de Cristo, que é a igreja de Jesus Cristo. Agora, nós procuramos sempre evitar esse tipo de avaliação daqueles que não se submetem à palavra de Deus. Isso que eu creio que como cristão nós devemos evitar,
esse tipo de coisa, porque a palavra de Deus diz claramente, aqueles que são do Senhor vai ouvir a voz de Deus, vai ouvir a palavra de Deus, numa avaliação, numa repreensão que por acaso seja feita. Então, no meu entendimento, é que nós podemos, tanto lá em Mateus, né, fazer um julgamento que não seja um julgamento hipócrita, mas um julgamento que seja um julgamento que busca a restauração daquele que está em atitude errada, que é essa justiça que eu disse e repito, justiça restaurativa. E já em Coríntios, de fato, é um julgamento da comunidade, da coletividade ali da igreja. Pastor Heber, eu acho que o que ajuda a ressaltar a diferença dos dois é que ali em Mateus 7 seria a ideia de julgar alguém como justo ou como ímpio, como salvo ou como perdido, de acordo com o comportamento dele, do que ele fez ou do que ele faz. Já ali em 1 Coríntios é um julgamento entre crentes, é entre pessoas que já são salvos, já são cristãos, mas estão tendo problemas entre eles. Então é o julgamento ali da circunstância, da situação, do caso. Mateus 7 não, é julgar a pessoa, considerá-la como ímpio, como perdido, como injusto. Então é isso que o irmão diz que não pode ser feito. Sim. Sendo hipócrita ou não, não pode se fazer. Eu não tenho direito de dizer que o irmão Zames, eu não tenho direito de dizer que o irmão Zames, que está assistindo ao programa aqui na companhia do pastor Oserias, é um ímpio. Eu não posso dizer isso. Exatamente. A pessoa pode dizer, por exemplo, determinada pessoa vai na igreja, mas continua bebendo cerveja. Certo. Então, por causa disso, ele é um ímpio, ele é um falso cristão, ele vai para o inferno, ele não é salvo. Isso eu não posso fazer. Isso é o julgamento que não se deve fazer. O senhor acha que é assim? Eu acho que o que a Bíblia diz é que pelos frutos os conhecereis, né? Então, eu não tenho, como o pastor Gabriel falou, analisar a pessoa em si, né, o seu íntimo, mas eu posso analisar suas ações. E pelas suas ações, não tem como não chegar a uma conclusão. E a conclusão que a gente vai chegar e avaliar é o seguinte: essa pessoa pode não ser uma pessoa salva. Então, vou fazer uma pergunta para o senhor, que agora, essa pergunta eu estou fazendo, já até briguei com um monte de gente. Quem olhasse para a vida de Sansão, diria que ele era um homem de Deus? Quem olhar para a vida de Sansão, narrada em minúcias no livro de Juízes, o livro mais escandaloso da Bíblia, diria que Sansão é um homem de Deus? Não, estou perguntando para o senhor, depois dele. Não, porque o senhor falou, eu posso avaliar pelos frutos conhecereis. Pelos frutos de Sansão, ele é um homem de Deus? Bom, nós podemos afirmar pelo que nós conhecemos do que a Bíblia diz, que Sansão foi escolhido de Deus para ser juiz. Não, os frutos. Agora, ele foi responsabilizado pelos seus frutos. Tá certo, pastor, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Mas, em seguinte, essência, ele foi escolhido homem de Deus. Então, escolhido e está na galeria dos heróis da fé. O que ele está fazendo lá, eu não sei, porque eu também não concordo que ele esteja lá, mas Deus não me perguntou, não me consultou, o Espírito Santo não quis saber minha opinião, pôs o nome dele lá, né? Mas é isso que eu quero dizer, nem sempre essa ideia de pelos frutos conhecereis, a gente vai chegar a alguma conclusão, porque se eu olhar para a vida de Sansão, a única mulher com que ele quis dormir e não dormiu foi a esposa com que ele casou. As outras todas não eram mulher dele. E aí? Né? Nem questiona a parte de guerreiro, porque guerreiro ele tinha que guerrear, ele nasceu para ser guerreiro. Okay. Era um contexto diferente, né? Exatamente. Todos esses problemas na vida era juiz de Israel, atuava como juiz de Israel. Né? Então. Mas realmente, no meu entendimento, por isso que eu gosto de fazer uma distinção até dentro da igreja, né? O pessoal fala assim, a pessoa perdeu salvação. Eu acho que salvação não se perde quando a pessoa realmente é salva, quando ela realmente é regenerada. Porque o que for regenerado, ele vai ser transformado e terá atitudes de salvo. A sua natureza, o seu comportamento será transformado, ele naturalmente vai mudar. Né? Tem um monte de gente que está dentro da igreja, mas não é salvo. Elas, no máximo, conheceram o Evangelho. Eu gosto de dizer que existe o convertido ao Evangelho e o convencido do Evangelho. Aquele que se convenceu que é verdade, conheceu, mas não se entregou para ser regenerado, não foi transformado. Então, poderia colocar Sansão nesse caso. Ele conheceu a palavra de Deus,
desde a sua tenridade, mas se converteu de verdade quando já estava cego, lá naquela pilastra antes de morrer. Bom, agora uma pergunta prática. Pastor Gabriel, já que o senhor está com a palavra. Eu soube, né? Estou eu aqui, o pastor Heber e tal. Eu soube que uma irmã me julgou. Falou, o Heber fez tal coisa com má intenção. Né? Sei lá. Olhou para uma pessoa com má intenção. Vou dar um exemplo concreto. A pessoa fala isso de mim, me julgou. E eu fico sabendo. Isso me dá o direito de julgá-lo, não dá? Mateus 7:1, Jesus falou. Não julgueis para que não sejais julgados. Então, a irmã que me julgou, que achou que eu olhei com intenção impura para outra pessoa e fez o comentário, me dá o direito de fazer o comentário sobre ela também. E eu fico com a consciência tranquila diante de Deus, certo? Não? Porque ali o ser julgado, não está escrito ser julgado pela pessoa que te julgou. O ser julgado ali é por Deus. Então, não julgue os outros para que Deus não julgue você utilizando a mesma medida e a mesma referência que você utilizou para julgar o outro. Porque o problema é esse. Você julga a pessoa dizendo ela é pecadora porque ela errou, porque fez isso, isso e isso. Só que Deus depois vai apontar para você e dizer você também é pecador porque você fez isso, isso e isso. Então, a mesma lei que você usou para julgar o outro, eu uso para julgar você e você também é condenado. Então isso não me... O fato de eu saber que eu fui julgado por alguém não me dá o direito de devolver o julgamento. Não. É difícil ser cristão, pastor. É difícil, mas nesse caso específico, né, que você está supondo acontecer, na verdade não foi um julgamento que ela fez contra você, foi uma maledicência. Ou seja, se eu falo para uma outra pessoa daquela terceira pessoa... Ela me julgou, então. Então ela não te julgou, porque é o julgado que a palavra de Deus está falando, e aqui o que a Bíblia nos traz, para a gente ter muita atenção com essa questão, que o julgamento em si não é um mal. O que eu quero deixar claro aqui é que o julgamento faz parte do processo da vida. Nós somos avaliados constantemente no nosso comportamento. E seremos condenados ou seremos absolvidos. Seremos condenados se nossos comportamentos não são de acordo com a palavra de Deus. Mas também seremos absolvidos se nós estamos andando corretamente. Não receberemos punições pelos nossos erros, ou pela falta de erro, né? Então é importante a gente entender isso, que se ela te julgou por uma situação, ela deveria ir primeiramente a você e apontar o seu erro, para que você caísse em si e viesse ao arrependimento. Aí nós estamos falando da justiça restaurativa, da que busca o irmão. Agora, essa situação das pessoas que julgam o outro, mas o outro fica sabendo por terceiro, isso não é julgamento, é maledicência. Às vezes calúnia, né? Que aí é passível até de questões civis, né? Questões penais na nossa lei. Talvez uma expressão melhor, pastor Heber, seria julgamento condenatório, ou condenar por antecipação. Essa seria a ideia. E dentro desse exemplo que você citou, tem várias questões. Por exemplo, será que não foi uma impressão errada? Ela achou que aconteceu o que não aconteceu? Ou será que foi deliberado? Ela sabe que não foi assim, mas quis inventar uma falsa acusação. Então, tudo isso precisa ser analisado, né? Pois é. Agora, outra coisa. Lá nas entrevistas, alguém falou que nós temos mais luz do que os anjos e por isso nós vamos julgar os anjos. Nós sabemos mais a respeito de Deus do que os anjos. O senhor concorda com isso? No estado glorificado atingiremos esse nível. Hoje não. Mas aí a gente vai saber mais que anjo mesmo? Sim, porque teremos a mente de Cristo. O que Cristo sabe, nós vamos saber. Como é que o senhor sabe que nós teremos a mente de Cristo? Porque está na Bíblia. Mas lá está escrito, nós, porém, temos a mente de Cristo. Sim, ali é no outro contexto, mas quando a gente vai lá em Filipenses, ele vai falar que nós seremos transformados para a mesma natureza glorificada que Cristo tem hoje. E isso envolve corpo, alma e espírito, envolve tudo. O senhor concorda? Concordo perfeitamente com essa ideia, porque Paulo fala, né, que nós vemos em parte profetizamos, mas veremos claramente como ele é. Saberemos claramente como ele é. Tudo ficará
revelado para todos nós, né? Hoje não temos como afirmar que somos melhores que gente de forma nenhuma. Somos Pois é, muito fiquei pecadores. assustado com a fala da Somos moça. muito pecadores, né? Miseráveis pecadores, carecedores da graça de Deus todos os dias, todos os momentos carecemos da graça. Mas quando uma palavra nos promete essa grande promessa, né, de que seríamos transformados, né, igual à glória de Cristo Jesus, isso nos dá, de fato, essa condição de podermos dizer que temos maiores condições do que os anjos, né? Porque experimentamos, de fato, essa comunhão com Cristo, essa salvação que o Senhor nos concedeu. Muito bem, nós conversamos aqui com o pastor Oséias Sampaio, da Igreja Batista em Morro Grande, e com o pastor Gabriel de Oliveira Porto, da Igreja Batista Boas Novas. Quem quiser entrar em contato com esses dois irmãos, basta acessar o site vejamsó.com.br, na aba Convidados, tem lá o contato desses dois irmãos para vocês fazerem convites, eles fazem palestra, dão cursos, tiram dúvidas, podem dar o endereço de novo da igreja deles para você visitar e assim por diante. Vamos ver quem ganhou o presente da grade, foi Wallace Muniz de Lima, de Lagarto. Ah, eu conheço Lagarto, lá em Sergipe, preguei na primeira igreja batista lá de Lagarto. Depois fui comer uma pizza muito gostosa lá. Povo bom, alegre. Um ósculo santo para todo o povo de Lagarto e todo o povo de Sergipe, né? E para você, especialmente, Wallace. A gente vai se encontrar no próximo Vejam Só. Até lá.